Depois de muitos anos, eu estou de volta novamente. Se curvem perante a minha presença, a presença mais blasfemática do inferno. Se curvem perante mim, o diabo. O que foi a Inquisição medieval e sua criação? A Inquisição foi uma instituição criada no fim da Alta Idade Média, no século XI, pela Igreja Católica Apostólica Romana, na França, para identificar e julgar todos aqueles considerados uma ameaça às suas doutrinas. Conjuntos deles. Os que eram condenados cumpriam penas que podiam variar desde a prisão temporária ou perpétua, até a morte na fogueira, onde eram queimados vivos em praça pública. Em parte de história e atuação, aos perseguidos não lhes era dado o direito de saber quem os denunciara, mas em contrapartida podiam dizer os nomes de todos os seus inimigos para averiguação por parte desse tribunal medieval. Com o passar do tempo, essa forma de julgamento foi ganhando cada vez mais força e se espalhou em países como Portugal, França, Itália e Espanha. Muitos cientistas foram perseguidos nessa época, censurados e até condenados por defender ideias contrárias à doutrina cristã. Um dos casos mais conhecidos foi do astrônomo italiano Galileu Galilei, que afirmava que o planeta Terra girava ao redor do Sol, um heliocentrismo. Ele foi poupado da fogueira, mas não do confinamento perpétuo. A mesma sorte não teve o cientista italiano Giordano Bruno, que foi julgado e condenado à morte pelo tribunal. O cientista italiano Giordano Bruno, as mulheres também foram alvos de constante perseguição. Os inquisidores consideravam bruxaria todas as práticas que envolviam a cura por meio de chás ou remédios elaborados a partir de ervas ou outras substâncias naturais. As bruxas medievais, que nada mais eram do que conhecedoras do poder de cura das plantas, receberam por isso um tratamento violento e cruel. Como a Inquisição se tornava cada vez mais poderosa, acabou atraindo interesses políticos. Durante o século XIV, por exemplo, o rei e a rainha da Espanha se aproveitaram dessa força para perseguir os nobres e principalmente os judeus. No primeiro caso, reduziram o poder da nobreza. Já no segundo, torturaram e mataram os judeus, tomando-lhes seus bens. Durante essa época, milhares de pessoas foram torturadas ou queimadas vivas por acusações que muitas das vezes não tinham fundamento. Com um poder cada vez maior nas mãos, o inquisidor Mor chegou a desafiar reis, nobres, burgueses e outras importantes personalidades. Apenas no início do século XIX é que a perseguição aos hereges e protestantes teve fim. No Brasil, os tribunais da Inquisição chegaram a ser instalados no período colonial, porém não apresentaram tanta força como na Europa. Foram julgados principalmente no Nordeste alguns casos de heresias, além de haver perseguição de alguns judeus. Um dos mais inquisidores que mais castigou hereges no século XIV foi o espanhol Tomás de Torquemada. Ele ficou conhecido como o Grande Inquisidor e atuou na perseguição e punição de muçulmanos e judeus convertidos que moravam na Espanha. Curiosidade sobre isso, a palavra deriva do latim inquisitio, onis, cujo significado são investigação e indagação. Embora tenham praticado muitas mortes, violências e sofrimentos, ela era também chamada de Santa Inquisição. De tempos em tempos, a Inquisição organizava o auto de fé. Este consistia num evento público no qual os absolvidos deviam mostrar arrependimento e compromisso em respeitar as doutrinas católicas.